O que você faria se estivesse diante de uma sentença de fogo ardente por não negar sua crença? Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que preferiram confiar em Deus mesmo diante da ameaça de morte. Mas a pergunta que poucos fazem é: quem foi o 4º homem na fornalha? E poderia ser Jesus? Fique até o final para descobrir a resposta que pode transformar sua visão sobre a presença divina nas nossas lutas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem com quem precisa de fé e coragem. Hoje você vai ouvir uma verdade poderosa que talvez nunca tenha compreendido por completo. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego está registrada em Daniel 3. Esses jovens hebreus viviam no cativeiro babilônico, um período difícil para o povo de Deus, que estava sob o domínio de Nabucodonosor, um rei conhecido por sua arrogância e idolatria. Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua gigantesca de ouro e decretou que todos deveriam se prostrar diante dela ao som de instrumentos musicais. Quem não obedecesse seria jogado em uma fornalha ardente. Quando a música tocou, milhares se curvaram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Eles não adorariam a estátua porque serviam somente ao Deus verdadeiro. A coragem dos 3 chamou a atenção e despertou a ira de Nabucodonosor. Eles foram levados diante do rei, que lhes deu uma última chance. Ou se curvavam à estátua, ou seriam lançados na fornalha. Mas a resposta deles foi impressionante. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Daniel 3, 17 a 18. Essa declaração é um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas confiavam plenamente em Deus, seja para livrá-los ou para sustentá-los na dificuldade. Ao ouvir essa resposta, Nabucodonosor ficou furioso. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os soldados que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha morreram devido ao calor extremo. Essa cena é carregada de tensão. Para qualquer espectador, parecia o fim para aqueles 3 jovens, mas Deus tinha outros planos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor, que observava de perto, ficou espantado e disse: "Não foram 3 homens que amarramos e lançamos no fogo?" "Sim, ó rei", responderam. "Mas eu vejo 4 homens andando pelo fogo sem sofrerem nenhum dano, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses." Daniel 3, 24 a 25. Essa é a parte que intriga estudiosos e leitores até hoje. Quem era o 4º homem? Por que Nabucodonosor disse que ele tinha a aparência de um filho dos deuses? Você já enfrentou uma situação que parecia impossível de superar? Assim como esses jovens, muitas vezes nos encontramos em fornalhas de problemas, dificuldades e desafios. Essa história nos lembra que Deus está presente mesmo no fogo. Ele não prometeu que nunca passaríamos por dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. O 4º homem na fornalha é uma prova de que Deus não abandona os seus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é mais do que uma lição de coragem. É um testemunho poderoso do que significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mas quem era o 4º homem? E qual o significado profundo da presença dele na fornalha? A declaração de Nabucodonosor de que o 4º homem tinha a aparência de um filho dos deuses é surpreendente. Para alguém que não adorava o Deus de Israel,
Essa visão foi tão impactante que ele reconheceu algo divino. Mas quem era, afinal, esse quarto homem? Muitos estudiosos e teólogos acreditam que essa figura era uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, conhecida como uma teofania. A teofania é a aparição visível de Deus aos seres humanos. No Antigo Testamento, há vários relatos em que Deus se manifesta de forma tangível, como na sarça ardente com Moisés, Êxodo 3, ou como o anjo do Senhor em momentos decisivos. No caso da fornalha, a figura que apareceu não apenas estava com os 3 jovens, mas também os protegia do fogo. A Bíblia diz que eles estavam andando no meio da fornalha, sem nenhuma amarra, e que nem mesmo o cheiro de fumaça ficou em suas roupas. Em toda a Bíblia, vemos Jesus como aquele que salva, protege e intercede. João 10:28 diz: Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-los da minha mão. Essa proteção completa se manifesta de forma poderosa na fornalha. Quem mais poderia livrar os jovens de um fogo mortal? Embora o rei não conhecesse plenamente a Deus, ele reconheceu algo especial na aparência do quarto homem. A expressão "filho dos deuses" pode ser interpretada como uma tentativa de descrever algo além de sua compreensão. Em Mateus 28:20, Jesus promete: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." A presença de Jesus na fornalha é um cumprimento simbólico dessa promessa. Ele estava lá com os jovens em um dos momentos mais críticos de suas vidas. Depois de ver o milagre, Nabucodonosor ficou completamente abalado. Ele chamou os 3 jovens para fora da fornalha e ficou maravilhado ao ver que não havia um único sinal de dano neles. Esse evento levou Nabucodonosor a reconhecer o poder do Deus de Israel. Ele declarou: "Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos." Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo dar suas vidas a servir ou adorar qualquer outro Deus, a não ser o seu próprio Deus. Daniel 3:28. A presença do quarto homem na fornalha tem um significado profundo para todos nós. Ele nos lembra que Deus não é apenas um observador distante, ele está presente em nossas provações. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, muitas vezes enfrentamos situações que nos fazem questionar se Deus está conosco. Essa história nos dá a certeza de que Ele está, mesmo que não possamos vê-lo. A coragem dos 3 jovens não estava baseada na certeza de que seriam salvos, mas na confiança de que Deus era soberano. Eles estavam dispostos a enfrentar a fornalha, confiando que, seja qual fosse o resultado, a vontade de Deus seria feita. E o que aconteceu? Deus não apenas os salvou, mas usou sua fé para testemunhar diante de uma nação inteira. Mas ainda resta uma pergunta: o que essa história nos revela sobre o caráter de Deus e sua relação com seu povo? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas sobre uma fornalha literal, mas também sobre as fornalhas figurativas que enfrentamos em nossas vidas. Elas representam momentos de pressão, sofrimento e escolhas difíceis. No caso dos 3 jovens, a prova era clara: ou adoravam a estátua de Nabucodonosor, ou enfrentariam a morte certa. Para nós, as escolhas podem ser diferentes, mas os desafios permanecem. Uma pergunta comum é: por que Deus permite que seus filhos enfrentem dificuldades? A história da fornalha ardente nos dá algumas respostas. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé é fortalecida nas adversidades. Em 1 Pedro 1:7, lemos: "Essas provações mostrarão que sua fé é autêntica. Ela está sendo testada como o fogo testa e purifica o ouro." O livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego foi um testemunho poderoso para Nabucodonosor e toda a Babilônia.
Deus usou a fidelidade deles para demonstrar seu poder e soberania. Em momentos de dificuldade, somos levados a buscar mais a Deus. Muitas vezes, é no fogo das provações que sentimos sua presença de forma mais intensa. A presença do quarto homem na fornalha nos ensina uma verdade essencial. Deus não apenas observa nossas lutas de longe, mas entra nelas conosco. Esse é o grande diferencial do Deus da Bíblia. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas um Pai amoroso que caminha ao nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus, em particular, é descrito como alguém que entende nossas dores e sofrimentos. Hebreus 4:17 diz: "Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado." A história da fornalha nos desafia a confiar em Deus de forma incondicional. Assim como os 3 jovens, precisamos estar dispostos a dizer: mesmo que Deus não nos livre, ainda assim o serviremos. Isso é fé verdadeira. Confiar em Deus não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, sua fidelidade foi recompensada. Não apenas foram livrados da morte, mas também foram exaltados por Nabucodonosor. Ele declarou que ninguém poderia falar contra o Deus deles e os promoveu a posições de honra na Babilônia. Daniel 3:29-30. Isso nos lembra que Deus é capaz de transformar nossas lutas em vitórias. Ele pode usar até mesmo nossos momentos mais sombrios para a sua glória e nosso bem. A presença do quarto homem na fornalha é um prenúncio do papel de Jesus como nosso Salvador e intercessor. Ele não apenas nos salva do fogo, mas nos acompanha em cada passo da jornada. Assim como os jovens hebreus foram libertos de suas amarras e saíram ilesos, Jesus nos liberta do pecado e nos conduz à vida eterna. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Evidencia a soberania absoluta de Deus. Ele não foi desafiado pelo poder de Nabucodonosor ou intimidado pelo fogo da fornalha. Pelo contrário, ele demonstrou que está acima de qualquer rei ou circunstância. Em Daniel 3:29, Nabucodonosor reconhece essa soberania ao declarar: "Não há outro Deus que possa salvar dessa maneira." Esse reconhecimento nos mostra que o propósito de Deus, ao permitir a provação, não era apenas salvar os jovens, mas também revelar sua glória a uma nação pagã. A história da fornalha ardente aponta para algo muito maior: o plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Assim como os 3 jovens foram libertos do fogo, Jesus nos liberta das chamas do julgamento eterno. O papel do quarto homem na fornalha é um reflexo claro do papel de Jesus em nossas vidas. Ele não apenas nos livra, mas caminha conosco no meio das provações. Em João 8:36, lemos: "Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos da fornalha, Jesus venceu a morte e nos deu a garantia da vida eterna. Sua ressurreição é a prova definitiva de que o poder de Deus é maior do que qualquer força contrária. A fidelidade de Deus na história dos jovens hebreus nos revela 3 aspectos importantes de seu caráter. Deus não abandona seu povo. Ele estava na fornalha com os jovens e está conosco em nossos momentos de maior necessidade. O fogo que deveria destruir os jovens não teve poder sobre eles. Isso nos lembra que nada é impossível para Deus. Deus usou uma situação aparentemente sem esperança para demonstrar sua glória e atrair a atenção de um rei e de uma nação inteira. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos desafia a confiar em Deus de forma inabalável.
É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas a verdadeira confiança é demonstrada quando enfrentamos o fogo das dificuldades. Essa confiança não é baseada em saber que Deus sempre nos livrará, mas em saber que Ele é bom e fiel, independentemente do resultado. E você? Está enfrentando uma fornalha em sua vida? Talvez seja uma luta pessoal, uma perda ou um momento de incerteza. A história dos 3 jovens nos lembra que Deus está conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Ele pode não nos livrar da prova, mas certamente estará conosco no meio dela. Sua presença é suficiente para nos sustentar e nos dar esperança. A história da fornalha ardente nos aponta diretamente para o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Deus salvou os 3 jovens de uma morte certa, Ele nos oferece a salvação do pecado e da condenação eterna através de Jesus. Essa é a maior mensagem da história. Deus não apenas nos salva fisicamente, mas nos oferece uma salvação eterna, algo infinitamente mais valioso. A noite em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha foi, sem dúvida, aterrorizante. Mas também foi uma noite de vitória, onde o poder de Deus foi demonstrado de maneira inegável. Essa história nos deixa com uma certeza: não importa o quão intenso seja o fogo que enfrentamos, o 4º homem está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Que essa verdade inspire sua fé e sua confiança em Deus. Assim como Ele foi fiel com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele será fiel com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus está presente em meio às dificuldades. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que mais chamou sua atenção. Sua interação ajuda a levar essa mensagem adiante. E lembre-se, Deus nunca nos abandona, nem mesmo no fogo. Ele é fiel.